Seria o ministro da Defesa de Lully um traíra do desgoverno? Nós vamos saber isso porque ele divergiu novamente, foi dar uma entrevista na CNN e acabou desmistificando a tese de golpe. Jogou por terra, acabou com a tese do golpe, né? Ele que faz parte do governo Lully está indo na contramão da narrativa falsa que eles estão criando. Então nós vamos acompanhar, né, aqui um debate da Revista Oeste sobre esse assunto que intriga aí principalmente o Lully e seus comparsas. Peço para você deixar o like no começo desse vídeo, compartilhar muito. Eu faço vídeos de domingo a domingo para deixar você bem informado, tá bom? Então me ajude jogando esse vídeo em todos os seus grupos, todos os grupos que você faz parte. Eu estou impedido de jogar nos meus grupos, né? Eu não posso compartilhar os vídeos aqui do canal, mas você pode fazer esse trabalho por mim, tá bom? É coisa rápida, 2 segundos você joga nos grupos e ajuda muito o canal Direita no Brasil. Vamos então para a matéria de hoje, vamos lá. Bom, e nesta quarta-feira, em entrevista à CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que as Forças Armadas tiveram uma postura responsável durante os atos do 8 de janeiro. O ministro ainda afirmou que não havia uma liderança nas ações que culminaram na depredação das sedes dos 3 poderes. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Pois é. E aí, Ana, José Múcio, ministro da Defesa, definiu os atos do 8 de janeiro como uma baderna, mas o fato... Por que ele não fala isso pro nosso careca do nosso coração, né? Por que ele não fala isso pro ministro magnânimo carequinha? Fato, né, que os participantes dessas manifestações do 8 de janeiro estão sendo condenados por crimes equivalentes, né, a penas pesadíssimas, muito duras, penas de homicídio. Gravíssimas, né? Penas gravíssimas que a gente só compara a homicídio, esquartejamento, ocultação de cadáver, né? Tudo isso que a gente só encontra nessas páginas policiais graves, né? Crimes hediondos. O ministro da Defesa, Múcio, colocou para falar o jargão, né, bem popular das redes sociais, colocou muita água no chope desse governo agora. Porque ele, na verdade, Paula, ele traz um pouco de lucidez a um desgoverno que vive numa realidade paralela. E por isso que nós sempre comentamos aqui que o Lula ele não consegue viajar pelo Brasil, tem que estar sempre fora do Brasil, porque encarar a sua nação, né, e responder por que o governo foi leniente com o 8 de janeiro, por que o governo não apoiou a CPMI do 8 de janeiro, por que as imagens de 180 câmeras foram apagadas no fatídico Pearl Harbor, né, dona Rosa Weber? É difícil, porque as respostas são complicadas, e aí vem o ministro da Defesa e traz um banho de lucidez. Olha, teve baderna? Teve, né? Como ele disse, absoluta baderna. Teve vandalismo? Teve. Houve crime ali? Houve. Mas que tipo de crime? Crimes que os condenados vão passar 17 anos na prisão? Né? Não existe golpe de Estado onde? Onde estava o exército, tanques nas ruas, armas? Num domingo, sem nenhum político em Brasília, não tinha nenhum político em Brasília. E o principal, né, que o ministro da Defesa diz nessa entrevista, que vale a pena ver ela de maneira integral, não há um responsável. Não há um responsável. Era um bando de baderneiro, um bando de gente, não apenas baderneiros, né, mas pessoas ali também, familiares, mães, crianças, algodão doce, balão, carrocinha de cachorro-quente, porque muita gente foi ali
manifestar o seu descontentamento, seja com as urnas eletrônicas que não puderam ser debatidas, ou com o novo governo que estava entrando. É legítimo. Manifestações pacíficas são legítimas. E por mais que as imagens do 8 de janeiro hoje permeiam a nossa mente de maneira violenta, quebra-quebra, tinha muita gente ali, muita gente, Paula, de maneira pacífica, como outras pessoas também já falaram. Então, tá aí o ministro da Defesa do próprio desgoverno Lula trazendo um pouco de lucidez, né, nesse mundo paralelo que vive o governo, que é blindado na CPMI do 8 de janeiro o tempo todo. Blindado é a palavra certa, né? Você vê como que é tratado os petistas quando se sentam ali e como é tratado os bolsonaristas, como eles costumam rotular, né? Os militares, no caso. Como são tratados os militares e como são tratados os petistas quando se sentam na CPMI. É uma palhaçada. Eu não sei se vai dar em alguma coisa essa CPMI, eu não sei. Coloca aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que a CPMI até o final vai surgir resultado ou vai acabar em pizza, como muitas outras já acabaram já. Vamos então continuar vendo o comentário dos grandes jornalistas. Vamos lá. E aí, Silvio, o que dizer dessa declaração do ministro da Defesa, José Múcio? Disse que as Forças Armadas tiveram uma postura responsável e classificou como baderna, né? Tumulto que aconteceu aí no 8 de janeiro. Salientou que não havia uma liderança, que era um grupo desordenado que invadiu Brasília. Ali a Praça dos Três Poderes. Em uma frase, só falou verdades. Agora veja, o que poderá acontecer com o ministro José Múcio Monteiro? Ser demitido do governo Lula, do cargo que ocupa, receber um documento do Supremo Tribunal Federal pedindo 48 horas para que se explique pelo que acabou de dizer, ou ser acionado pela Advocacia Geral da União na figura dessa esquisitice chamada Procuradoria de Defesa do Estado Democrático de Direito, ou algo assim. O que poderá acontecer com ele? O ministro José Múcio Monteiro tem 75 anos. O ministro foi deputado 5 vezes, 5 mandatos, foi prefeito. Ele foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, um dos políticos mais experientes que Brasília conhece. Já atuou, inclusive, em governos anteriores do PT. Era um hábil articulador político, por isso foi nomeado, inclusive, para ser articulador político no passado. É filiado ao PTB. Pois bem, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele conhece Brasília, ele conhece os governos, ele conhece o Tribunal de Contas, ele tem uma gama, um leque de influência gigantesca, conhece todos os poderes, tem boa relação com o Poder Judiciário também, com ministros mais antigos da Corte, nós sabemos, há relatos sobre isso. Ele sabe como é que funciona a defesa, ele está à frente de um ministério que tem as Forças Armadas nesse guarda-chuva e foi colocado lá justamente por não ser considerado uma figura hostil. Como no passado, por exemplo, o PT já teve problema. O PT teve problema com o Valdir Pires, por exemplo. Então teve de colocar o José Alencar, que também tem esse perfil conciliador, mais amistoso. Os militares não veem tanta dificuldade em diálogo. O Aldo Rebelo também já cumpriu esse papel no passado. Então, ele sabe exatamente do que ele está falando. E é algo que nós aqui, desde o dia seguinte ao 8 de janeiro, falamos. Nós sempre defendemos que ali houve baderna, ali houve vandalismo e depredação, algo absolutamente condenável. E nós nos empenhamos em deixar isso claro todo o tempo ao longo desses meses, para que essas pessoas respondam, para que isso nunca mais aconteça no país, para que ninguém nunca mais jogue uma pedra contra uma vidraça na Praça dos Três Poderes, aliás, em qualquer lugar, em patrimônio público nem privado. Isso não é método de direita nem de esquerda, isso é vandalismo. Isso é coisa de bandido. Então essas pessoas precisam responder por isso, mas só por isso. E não por um golpe de Estado com um vendedor de algodão doce. Ora, por que vocês sempre citam o vendedor de algodão doce? Porque é claro que se ele estava lá é porque ele estava tentando ganhar um trocado, porque tinha famílias ali, tinha crianças, tinha avós, tinha avós, tinha animal de estimação, as fotos não deixam mentir. E, de repente, uma turba mais enfurecida
acaba avançando contra a Praça dos Três Poderes. Algumas pessoas talvez tenham entrado no Congresso Nacional, há relatos sobre isso, em outros prédios, sem saber o que estavam fazendo ali, se podia, se não podia, uma confusão, uma baderna, não há termo melhor do que esse, empregado pelo ministro Múcio. E aí, de repente, todas essas pessoas vão ser condenadas por crimes como golpe de Estado sem um tanque nem um fuzil, sem coordenação, sem líder, sem nada. Ele usou a analogia, e aqui encerro, de que talvez agências de turismo tenham convidado desavisados. Se foi isso, tinha um guia turístico dentro do Palácio do Planalto. Era o ex-chefe do GSI, G. Dias, que estava guiando as pessoas para lá e para cá. E que, inclusive, né, não se vê convocação mais. Disse que ele iria aparecer no final, já estamos no final. A relatora já vai apresentar nas próximas semanas o tal do relatório já programado, né? E não se vê o G. Dias sentando lá novamente, ou o Flávio Dino, para explicar, dar explicações. Vai dar em nada isso aí. Então é isso, pessoal. Peço para você deixar o like, se você concorda com as falas dos nobres jornalistas. Peço para você compartilhar muito esse vídeo, precisa chegar ao máximo de pessoas. Tomara que desça uma luz divina, só isso que pode acontecer, né? Um milagre. E faça com que reconheçam realmente que não houve golpe, né, naquele dia do 8 de janeiro. Foram alguns baderneiros que precisam pagar pelo que eles fizeram, né? Pelo que eles fizeram, proporcionalmente ao que eles fizeram, e não mais do que isso. É isso que a gente quer, justiça. As pessoas sejam condenadas pelos seus atos, conforme os seus atos. É isso que a gente quer, justiça. Peço para você deixar o like, compartilhar. Quem puder ajudar no Pix, o Pix está na sua tela. A equipe do canal Direita no Brasil agradece. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.